Ora, muito boa tarde a todos. Eu estou muito grato aos organizadores e, em especial, ao professor Marco António e ao professor Eduardo Vera Cruz. Saúdo com prazer muito especial a doutora Teresa Costa Macedo e tantas outras pessoas, o seu presidente Luís Vaz das Neves e, enfim, o problema de começarmos a saudar pessoas individualmente é este, genericamente todos que aqui estão e que estão interessados numa coisa que é um debate fundamental nos nossos dias. Para mim é uma grande alegria estar aqui nesta mesa em concreto por várias razões. Primeiro, porque sou um grande admirador do trabalho dos municípios, acho que é uma sede fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. E depois, porque tenho comigo 3 pessoas cuja qualidade como munícipe é muito evidente e que representam, por outro lado, municípios com características muito diferentes. Se quisermos, o Dr. Carlos Carreira tem um município projetado para o futuro, com iniciativas. Todos estamos, claro, mas o seu, enfim, tem mais algum glamour, se me permite. Embora, claro, que à semelhança do que aconteceria também com Lisboa, se tivesse cá o Presidente, houvesse o outro lado desse progresso. A doutora Carla Tavares, da Amadora, tem uma Câmara de dimensões enormes e com imensos problemas sociais. E o doutor Hernani Dias, enfim, faz parte daquele grupo de autarcas que lutam para preservar as suas terras, para evitar que elas se esvaziem, para evitar que percam a importância, para criar formas das pessoas viverem melhor, e, portanto, é um trabalho absolutamente notável. E creio que, do ponto de vista da proteção de família, as autarquias locais são fundamentais. A cooperação entre as autarquias locais e as famílias é fundamental. Há uma ideia muito bonita, que tem várias raízes, se quisermos, tem uma raiz católica, tem uma raiz republicana, que é a ideia de fraternidade. E esta ideia de fraternidade pode ser assegurada de uma forma que o Jacques Le Goff chama a familiaridade quente, que é a familiaridade dentro da família, e a familiaridade fria, no sentido que é a familiaridade positiva, o fria aqui não é pejorativo, mas de pessoas que não estão ligadas por laços afetivos e, no entanto, assumem essa fraternidade. E é engraçado pensar que dos 3 lemas da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade, provavelmente a fraternidade foi a mais esquecida. Mas é ela que, mais que qualquer outra, pode dar sentido à nossa vida e pode, sobretudo, ajudar as nossas famílias e as nossas crianças. Mas, enfim, estão aqui não para me ouvir a mim, mas sim o conjunto de notáveis oradores e, portanto, pedi à doutora Carla Tavares se podia dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigada. Cumprimentando naturalmente todos os presentes, permitam um cumprimento muito especial à doutora Teresa Costa Macedo, agradecer em nome da doutora Maria da Luz Rosinha o convite para participar, um cumprimento naturalmente também ao professor Dr. Pedro Serrano, naturalmente ao presidente Carlos Carreiras e ao presidente Hernani Dias. Eu fui assim apanhada um bocadinho de surpresa, já quase de véspera, confesso, para participar nesta conferência, num tema que é sempre muito importante e muito importante para os municípios e para as pessoas dos nossos municípios, políticas municipais de família e a sua implementação local. Permitam-me, antes de falar de algumas experiências do meu município, enquadrá-lo, que eu acho que é sempre importante. O município da Amadora é dos mais pequenos da área metropolitana de Lisboa, não chega a ter 24 km² de área, mas tem cerca de 176 mil habitantes. E por isso, naturalmente, é um município muito recente, foi criado em 1979, saiu de Oeiras, era um município que estava, por isso a Amadora e Oeiras estavam juntos, e naturalmente, o Sr. Professor disse isso há pouco, com a criação do Conselho vieram também um conjunto de desafios que ao longo dos anos, naturalmente, os autarcas têm procurado ajudar, juntamente com as forças vivas da cidade, a ultrapassar. E por isso eu acho que as autarquias, e nomeadamente as câmaras municipais, têm um papel absolutamente essencial na promoção de políticas para a família. Estando nós, autarcas e as câmaras, e também aqui as juntas de freguesia, mais próximas das pessoas que o Governo Central, temos naturalmente as nossas energias centradas e a nossa preocupação, e acho que um pouco tudo o que vamos fazendo é muito com a preocupação de dar uma resposta àquilo que são as necessidades das famílias. Nós, em termos de município, começamos por tentar fazer isso internamente,
há alguns anos, há cerca de 12, 13 anos, procurámos, percebendo a dificuldade da conciliação da vida profissional com a vida familiar, criar equipamentos de creche para os filhos dos nossos trabalhadores, e por isso temos uma creche que acolhe crianças a partir dos 4 meses, e vamos tendo diversas pequenas ações, o poderem todos os funcionários gozar o seu dia de aniversário sem trabalhar. Naturalmente temos tido um conjunto e que outros municípios também têm, temos tido um conjunto vasto de iniciativas de formação e de sensibilização para a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. O meu município em concreto, e nos cerca de 1.800 trabalhadores, já agora com colaboradores, com a última descentralização na área da educação, uma parte muito significativa são mulheres e, por isso, naturalmente, também, ao longo dos anos, esta nossa preocupação. E esta preocupação reflete-se em todas as áreas de intervenção, desde a primeira infância até aos idosos. E isso fez-nos, às autarquias, ao longo dos anos, e à Amadora em concreto, adotar diversos mecanismos e diversos investimentos no sentido de facilitar a vida das famílias. Nós temos um conjunto vasto de creches no município, creches municipais, muitas delas sem acordos com a Segurança Social, mas isso não é relevante. Eu acho que a administração local e a administração central devem sempre trabalhar o mais possível em parceria. Tivemos aqui uma preocupação, porque tínhamos condições para isso, de construir creches integradas em escolas de primeiro ciclo e jardim de infância, de modo que as nossas crianças podem entrar aos 4 meses para a escola e permanecerem até terminarem o 4º ano de escolaridade e depois passarem para o 2º e terceiro ciclo. E temos também trabalhado muito ao nível de que a escola pública esteja ao serviço das famílias. Por isso fizemos, naturalmente, um caminho de trabalho que nos pareceu absolutamente essencial, como normalizar em todo o concelho o funcionamento das escolas de primeiro ciclo. No nosso concelho, todas as escolas começam às 9 da manhã, todas terminam às 15h30, passando, se for pré-escolar, para uma componente de apoio à família, a ATL em espaço escolar, até às 19h30 ou às 20h30, conforme as situações do território e as necessidades das famílias, e isso são meninos do primeiro ciclo, passando pelo aquele processo que também todos conhecemos das atividades de enriquecimento curricular até às 17h30 e depois para um espaço também de ATL. Por isso, ao nível da primeira infância, temos conseguido trabalhar o território no sentido de que as famílias encontrem no espaço escolar confiança, credibilidade, obviamente, mas também uma resposta àquilo que são as suas necessidades. Depois temos também outros grandes desafios. A Amadora é um concelho que está a envelhecer. Cerca de 20% da nossa população tem mais de 65 anos. E também nessas áreas nós temos procurado, em parceria com os agentes locais, nomeadamente com as IPSS, com a Santa Casa da Misericórdia e com outras instituições, encontrar aqui respostas que sirvam também muito às famílias. E por isso iniciámos um processo que vou aproveitar para vos falar, por ser inovador, que é uma unidade de apoio ao cuidador. Nós criámos num espaço que tínhamos no Conselho e que está à gestão da Câmara, um espaço que há uns anos era gerido pela Segurança Social. Fizemos investimento, e bem, é essa a nossa missão e a nossa função na cidade, e temos um espaço onde acolhemos idosos ou pessoas em dependência por períodos determinados no tempo, nunca mais que 30 dias, para que a família possa, muitas vezes, descansar, porque o cuidador também precisa muitas vezes de descanso, e temos muitas situações de pessoas que estão sozinhas, cuidam dos pais, precisam de fazer uma intervenção cirúrgica e têm este espaço onde, como já referi, por períodos determinados, não podem ser períodos muito longos, obviamente, conseguem deixar os seus familiares para poderem também descansar. E depois há um conjunto vasto de iniciativas, como disse, que não vou estar sequer aqui a enumerar todas, até porque já estamos com o horário muito puxado e percebo isso também. E por isso não vou estar aqui só a dizer, porque também temos problemas, mas temos procurado, naturalmente, ao longo dos anos, que a família, que as pessoas estejam no centro daquilo que são as nossas maiores preocupações em termos de intervenção do território. E permitam-me, não me querendo alongar muito, uma reflexão final daquilo que entendo, sinceramente, como autarca. Eu acho que nós, muitas vezes, temos muitos recursos,
ou temos alguns recursos, é muito fácil dizermos que não temos recursos, muitas vezes temos de facto um conjunto vasto de recursos, temos muita dificuldade em otimizar os recursos que temos nos territórios. E muitas vezes é muito mais fácil dizer, bom, não passamos esta linha e não fazemos isto, porque isto é uma responsabilidade do Governo, só vamos por aqui porque isto é que é uma responsabilidade municipal. E eu acho que felizmente nos dias de hoje vivemos uma nova, de há uns anos a esta parte, um novo paradigma também da gestão autárquica, em que felizmente cada vez essa linha entre o que é municipal e o que é central, e essa politiquice, desculpem a expressão, bom, se a Câmara é de uma cor, o Governo é de outra, então não podemos fazer, se vai esbatendo, e que eu acho que cada vez mais, se queremos ter de facto políticas voltadas para os idosos, para a primeira infância e para as famílias, porque as famílias também são esse todo, temos que de facto ter a humildade, muitas vezes, e a coragem de passar essa linha de fronteira e estarmos todos disponíveis para trabalhar em conjunto. Enquanto Presidente de Câmara, é isso que defendo, importa-me pouco quem está na gestão do Governo. Fui eleita e fomos eleitos para tentar encontrar nos nossos territórios a gestão das cidades e acho que é isso que devemos fazer e é isso que temos procurado fazer na nossa cidade. Com certeza que temos problemas, naturalmente. A Amadora é um concelho que tinha 34 bairros degradados e 26 mil pessoas a viver em bairros degradados, por isso, quando se tem 24 km² da área, percebe-se a dificuldade, o desafio e o peso que esse processo teve ao longo dos anos na gestão da cidade. Hoje, felizmente, a realidade já é muito diferente e, ao nível do Programa Especial de Realojamento, nós estamos com o programa com cerca de 90% de execução, mas também essa realidade nos obrigou, peço desculpa, a tentar, de facto, trabalhar mais as políticas de família. E quando se investe no pré-escolar, por exemplo, quando os municípios investem no pré-escolar, quando procuram ter uma cobertura muito próxima dos 100% nos seus concelhos, conciliando aqui as diversas respostas entre a rede pública, privada, cooperativa e solidária, estão a promover políticas de família, estão a trabalhar para que as famílias consigam harmonizar as suas dificuldades de horário, que cada vez são maiores. Sabemos que o mercado de trabalho cada vez é mais concorrencial e cada vez mais as famílias precisam de encontrar nas autarquias e nos poderes públicos respostas para conseguirem também cumprir bem todos os seus papéis, de família, de trabalhadores, os diversos papéis que têm na sociedade. E por isso, naturalmente, dizer que acho que as autarquias, e entendo, acho que as autarquias estão essencialmente ao serviço das pessoas e por isso ao serviço das famílias e têm, infelizmente, pelo nosso país fora, nas 308 autarquias, são muitas e muitas e muitas as boas práticas e é muito e muito o trabalho que tem sido feito, direcionado para um conjunto de respostas que nos parecem de acordo com cada um dos nossos territórios e parecem-nos e são feitas com as entidades locais. Eu acho que isso é muito importante. Não é porque é bonito ir por aqui ou por acolá, é porque são as necessidades que os concelhos têm e é nas parcerias também com os agentes locais e com as instituições locais que se vão encontrando as melhores respostas e otimizando todos estes recursos que por vezes nos parecem muito escassos, mas que se somarmos vontades e somarmos esforços, conseguimos sempre dar um passo mais além nesta área tão importante como é a implementação de políticas voltadas para as pessoas e para as famílias. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Carlos Tavares. Abrimos excelentemente este debate e agora tenho o gosto de passar ao Dr. Carlos Carreiras para nos falar então do tal município entre o Bright e o menos Bright. Nós já agora somos o 5º maior município português em população, não tão ricos quanto a Amadora, porque a Amadora de facto tem meios bastante superiores aos de Cascais, proporcionalmente, e eu quero começar por subscrever a intervenção que a minha colega, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Dra. Carla Tavares, fez, porque penso que é mais ou menos comum a todos os municípios e a todos os presidentes de Câmara. Mas, de facto, a relação das políticas públicas com a família tem sido uma das áreas mais decisivas e mais divisivas que nos divide no nosso espaço público. Eu diria até que tanta acrimónia sobre as famílias não deixa de ser algo surpreendente. Tem, contudo, uma explicação, ao meu ver. Em vez de colocarmos a família ou as noções de família acima das trincheiras partidárias,
A instituição tem sido usada em combates ideológicos falsamente feitos em seu próprio nome. Combates dos quais a família tem saído particularmente ferida e combates dos quais a sociedade tem saído perigosamente fragmentada. Mas a isso já lá irei. E antes disso, queria deixar uma palavra a todos os que me acompanham neste painel dedicado às políticas municipais de família, a começar pelo nosso moderador, que é sempre um prazer voltarmos a reencontrar, o professor Dr. Eduardo Paz Serrano, mas também cumprimentando a minha colega, como há pouco já o fiz, a Carla Tavares, e também o meu colega de Bragança, Hernani Dias. E não podia deixar também de dar aqui uma palavra de um agradecimento especial a quem é responsável, se quiserem, é culpada de me ouvirem hoje, mas que é a Sra. Presidente da Confederação Nacional da Associação de Família, a doutora Maria Teresa Costa Macedo, que foi de facto quem me convidou a integrar este painel de debate, o que me deixou particularmente feliz, porque tenho a oportunidade de refletir simultaneamente sobre as duas coisas mais importantes que tenho, a família, e sobre a coisa mais importante que faço, a política executiva a nível local. Sob ambas, é justo fazer uma declaração de interesses, a começar. Quanto à família, sou pai de 5 filhas, avô de uma neta e imagine-se, desde há 2 dias, ter concretizado algo que andava a aspirar há muito tempo, neste caso, ter um companheiro masculino e, portanto, fui avô há 2 dias de um neto, o que, de facto, me apanha num momento particularmente feliz. Muito obrigado. Do ponto de vista político, e julgo que não será segredo para ninguém, quem vos vai falar é um social-democrata que tem na política, encontra de facto desde há muitos anos esta orientação ao nível da social-democracia. Discutir a família e a política para a família implica não ter medo de ser julgado. É logo uma das primeiras condições, a meu ver, na sociedade de hoje. Implementar políticas públicas para a família implica não julgar em caso algum. Quero ser muito claro neste ponto. Eu tenho o direito de ter a minha concepção de família, a que eu defendo, para mim e para os meus, mas não tenho o direito de a impor aos outros. Porque acredito que essa finalidade última da comunidade, a vida longa e feliz, pode ser encontrada de muitas formas. Em muitas formas de amor, a que equivalem outras tantas formas de família. O que não me pode impedir nunca e em caso algum é que não defenda intransigentemente a instituição família. Assuma ela a forma que assumir. A família, na tradição judaico-cristã, que eu corroboro, enquanto católico, apostólico, romano, diz-se que é a célula base da comunidade. Célula base da comunidade, a expressão é fascinante, porque apanha de uma só vez o duplo papel da família como base da constituição do indivíduo e da sociedade à qual ele tem de estar indissociavelmente ligado. Muito antes do Estado social que hoje tanto prezamos e pelo qual tantas vezes rasgamos as próprias vestes na sua defesa, é na família que encontramos as funções históricas de proteção, de abrigo e de cuidado. As famílias educam, responsabilizam, oferecem as primeiras noções de ordem, de compromisso e de amor, e de si e ao próprio próximo. As famílias têm esse insubstituível papel de da ultrapassagem das debilidades individuais através da integração no nós, que é sempre maior do que o eu. É na família que se encontra, que se começa a realizar o potencial humano de cada cidadão e, por inerência, o potencial político de cada comunidade. Não é por acaso que, ao longo da história, todos os extremos, de esquerda e de direita, atacaram constantemente todas as formas de família. Um Estado absoluto, construído de cima para baixo, não é compatível com instituições familiares fortes e virtuosas. Um Estado total não concede a esfera de autonomia e de liberdade que a família pressupõe. Por oposição a esta ideia, reforçar o papel das famílias significa promover as sociedades mais harmoniosas. E as sociedades mais harmoniosas estão na base de Estados mais plurais, tolerantes e prósperos. Nas últimas décadas, contudo, a harmonia da família quebrou-se, arrastando a sociedade atrás de si. Isso aconteceu por muitíssimas razões. As políticas públicas pós-modernas, advogando uma neutralidade moral que condenou a família, têm a sua responsabilidade neste estado de coisas.
Mas acredito que a principal causa da decadência da família esteja relacionada com o nosso sentido de coletivo. Como comunidade, parece que perdemos a bússola moral. Deixamos de perguntar se as coisas são boas ou se são más. Esquecemos o valor, só nos interessa de facto o preço. Confundimos inclusivamente valor com preço. E daí, por exemplo, eu não acreditar que possa haver cidades sem fé. Eu sei que está estabelecido que o Estado é laico, que a lei dos homens assim nos obriga, mas a lei da vida diz-nos que, de facto, não conseguimos construir uma verdadeira cidadania sem fé. Seja essa fé nada imposta a ninguém, seja a fé que cada um deva e queira professar. Vivemos em função do sucesso e da posse. Parece que só somos capazes de encontrar a felicidade nas coisas grandes, nas coisas que são muito complexas. Na azáfama materialista, a sociedade como um todo foi esquecendo o valor da família. Com a família mais debilitada, os indivíduos viraram-se para o espaço onde anteriormente encontravam respostas, a comunidade. O problema é que o enfraquecimento da família correspondeu ao enfraquecimento da própria comunidade. Perante a ausência de respostas satisfatórias na família, destruturada, e na comunidade, debilitada, as pessoas viraram-se para o Estado. E o problema é que o Estado também não chegou e não chega para todas as encomendas. As portas ficaram escancaradas para todos os tipos de crise. A maior e mais inamovível de todas é a crise de valores materializada na glorificação de um ambiente radicalmente individualista, no qual o homem acaba por ser o lobo do próprio homem. Temos, por isso mesmo, no nosso entender, recolocar a família no centro da iniciativa política. E como é que fazemos isso? Cumprindo a Constituição, que serve para tantas evocações, mas também, aqui está expresso na nossa Constituição, nomeadamente no seu artigo 67, que diz: a família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Cumprir a Constituição implica que o poder político atue em 3 áreas essenciais: a promoção da família, a proteção da família e a constituição de uma família para os cidadãos mais jovens ou mais idosos, dependentes, deficientes, que estão nas margens da nossa própria sociedade. Mas vamos por partes. Quanto à promoção da família, precisamos, a meu ver, de 3 coisas. A primeira é de um Estado próximo. A autarquia é o domínio da proximidade por excelência. Repensar o papel da família implica, consequentemente, pensar o próprio papel do Estado. As tais famosas reformas do Estado. Precisamos de um Estado subsidiário que coloque o processo da tomada de decisão o mais perto possível das famílias e dos indivíduos. Acredito que possa ser por esta via que se opera parte da tão propalada reforma do Estado. Colocar a família no centro da vida social implica descentralizar poderes para as autarquias. Por exemplo, na educação, e é mais uma das áreas em que Cascais e a Amadora são parceiros, envolvendo as famílias no dia-a-dia das escolas, das principais decisões e até na formulação de currículos. Nesse sentido, a escola precisa de ser reforçada como um ponto de convergência de valores de cidadania que são passados à família e de valores de família que são passados à sociedade. Colocar a família no centro da vida social implica descentralizar poderes para as autarquias, também em muitas outras áreas, nomeadamente na saúde, na mobilidade, nos transportes e nas comunidades. Ninguém me convence que o Ministério, seja onde ele for, mas está em Lisboa, ou até uma autoridade metropolitana, consegue melhor as necessidades de mobilidade das pessoas do que o seu próprio governo local. Como a mobilidade e os transportes são fundamentais para criar oportunidades e promover uma prosperidade simétrica nos territórios, chamada coesão territorial, que vai dar origem à coesão social, critérios que, em última análise, são determinantes para o sucesso ou insucesso do projeto familiar, devem as autarquias ter uma palavra definitiva a dizer sobre o assunto. É isso, aliás, que justifica a recente tomada de posição de Cascais neste domínio da mobilidade e da não delegação na área dos transportes a uma entidade que será sempre uma entidade abstrata e fora e afastada da nossa comunidade. Quanto à promoção da família, a segunda coisa que precisamos é de não continuar a fazer cidades estúpidas. De facto, hoje está muito na moda
falar em smart cities, em cidades inteligentes, mas isto só vem, a meu ver, por necessidade do tempo em que andámos, nas últimas décadas, a fazer cidades estúpidas. Ou, se quiserem, para não ser tão violento, cidades que não promovem a harmonia. São cidades desarmoniosas que nós temos vindo a fazer. E são essas cidades que nos ficaram e nos fizeram ter pessoas, as cidades de costas para as pessoas, sem a preocupação com o bem-estar ou com a qualidade de vida, pior do que isso, sem qualquer preocupação com os valores e a dinâmica da própria comunidade. O que muitas cidades fizeram ao longo de décadas foi matar as relações sociais. Isso é bem visível nos condomínios morados e nos bairros em que já não há vizinhos, só há condóminos. E nós tendemos a misturar o termo de condóminos com vizinhos e sabemos que não é exatamente a mesma coisa, a começar que nenhum de nós, certamente, gosta de ir a uma reunião de condóminos e todos nós, mesmo com algumas tricas e alguns desaguisados com vizinhos, todos nos damos com os nossos vizinhos. O planeamento urbano criterioso, a prioridade à sustentabilidade, à valorização do homem, da comunidade e da natureza em igual proporção, o aperfeiçoamento dos mecanismos de democracia participativa que tornem o processo de decisão mais rápido, mas ao mesmo tempo mais próximo e mais transparente, tudo isto faz parte do ambicioso caderno de encargos que estamos a tentar alcançar em Cascais para fortalecer os indivíduos e as famílias. Ligado à condição anterior, a cidade tem que oferecer cultura, educação, saúde, transportes, outros serviços públicos de primeira qualidade. Para que essa oferta seja viável, é indispensável que as autarquias tenham, de facto, competências e depois recursos para os poderem desenvolver. E aqui não falo em mais recursos, falo apenas em recursos. Aqui, ainda quanto à promoção da família, a terceira condição que precisamos verificar é que o Estado não se intrometa na vida de cada um de nós, seja, de facto, amigo das famílias. Isso faz com as políticas mais tradicionais, com uma política fiscal positiva, política fiscal que assuma sem receios que se as pessoas são o bem mais essencial de uma sociedade, e em Portugal esse bem, a começar pelos mais novos, sabemos que é cada vez mais escasso neste inverno demográfico que estamos a viver e muitas vezes a esquecer, e essa é que é a parte, a meu ver, mais preocupante, então quem tem a seu cuidado descendentes ou ascendentes deve ser positivamente discriminado por isso. Em Cascais materializámos essa visão numa agressiva política de devolução de IRS. Somos, de resto, a segunda autarquia do país que mais IRS devolve às famílias, a seguir a Lisboa, e numa abrangente política de redução de IMI. Cascais foi a primeira Câmara do país a lutar pela descentralização fiscal do IMI e foi, de resto, a primeira autarquia a implementar o IMI familiar para 17 mil famílias do concelho. Mas não é só, nem principalmente, de dinheiro que se trata a promoção da família. Trata-se de criar um ambiente favorável à vida familiar. Isso é só possível por via de alterações da própria legislação laboral, utilizando as novas tecnologias para flexibilizar horários e dar qualidade de vida às próprias famílias, e estamos agora num tempo em que as tecnologias que tanto desumanizaram podem ser aproveitadas para voltarem a humanizar a própria sociedade. Porque os filhos são uma componente importante da realização familiar, temos dado grande relevância ao papel da Câmara como apoio de retaguarda e como garante humanista dos próprios afetos. Todos os anos, enfim, fazemos também um conjunto de políticas que não vou aqui duplicar, porque a minha colega Carla Tavares já o referiu, mas sempre numa nota absolutamente fundamental para nós. Nós temos de tomar decisões e temos de definir prioridades. E na exclusão, nós não temos qualquer dúvida de que quem está nas nossas prioridades são os mais novos, são os mais velhos, são os deficientes e são, naturalmente, na fase em que passamos, os desempregados. E por isso, na proteção da família, não negamos que a componente económica é a mais decisiva. Providenciamos habitação social a mais de 6.300 pessoas e temos para nós uma coisa fundamental na organização do Concelho, que são 137 organizações concelhias dedicadas ao combate às privações. E é através desta rede, e só através desta rede, para não colocar o Estado diretamente com os que passam privações, ou seja, não quero que a Câmara, e muito menos o Presidente da Câmara, seja ele diretamente a fazer essa análise e essa atribuição de apoios, é através destas 137 organizações, e deve também a Justiça dizer que a maior parte delas, não sendo
de exclusiva responsabilidade, a maior parte delas são direta ou indiretamente dependentes da Igreja Católica em Portugal. E por isso temos um conjunto de apoios de ordem social que vão desde medicamentos, de combate, como há pouco referi, todo o tipo de violência no seio da família. E aqui fazer um parênteses, já estou a abusar do tempo, mas estou mesmo a acabar, porque muitas das vezes também é-nos difícil ou não queremos afrontar alguns poderes. E agora que vos vou falar sobre a violência doméstica no poder da comunicação social. Nós temos feito em Cascais um forte investimento nas tais competências que não são municipais, que são a nível da segurança, mas temos feito um forte investimento a nível da segurança. E tivemos uma primeira página há tempos de um jornal diário com grande circulação a dizer que Cascais aumentou, foi o concelho que mais aumentou os seus índices de criminalidade. Na verdade, o que é que se passou foi que todos os índices de criminalidade nós estávamos a baixar, não por via da Câmara, mas por via dos profissionais das forças de segurança. Havia um que tinha subido e muito, que era o da violência doméstica. Porquê? Porque temos políticas ativas de denúncia da violência doméstica, e aqui aproveito, embora aqui, enfim, seja um sítio que até me podem levar a mal, mas a violência doméstica é um crime público. E se é público e nós o conhecemos, ao não denunciarmos, somos cúmplices. E, portanto, nós temos feito esse trabalho, dando ao mesmo tempo o apoio de retaguarda. Ora, o que é que qualquer político faria se tivesse, obviamente, a seguir as parangonas das primeiras páginas de jornais? Era deixar de apoiar a denúncia em relação à violência doméstica, já que era essa a razão, porque nós tínhamos subido o índice de criminalidade no nosso concelho, quando, na verdade, todos os outros tinham baixado. Esse, e bem, tinha subido, e ainda assim nós temos a consciência plena que só temos conhecimento de uma pequena parte do iceberg. Só a pontinha de cima é que ainda é conhecida, mesmo promovendo essa denúncia e essa alteração do ponto de vista cultural. Como todos sabemos, entre marido e mulher ninguém coloca a colher, e depois é à conta destas afirmações que se vão instalando culturalmente que depois não conseguimos que a sociedade, a comunidade, responda de forma positiva. Mas, só para terminar mesmo, há uma questão que para nós é fundamental, também nesta questão da política, e onde assenta é um dos eixos principais da nossa atividade, que é, em todos os tempos, mas especialmente nos tempos que vivemos, de garantir a dignidade na dificuldade. Ou seja, há um ano temos um projeto com bastante sucesso na área social, que é um takeaway solidário, e estávamos a inaugurá-lo, e estava uma manifestação à minha frente que dizia: não queremos caridade, queremos dignidade. E, de facto, eu olhava para todos aqueles que ainda agora fizemos o balanço, e foram mais de 150 mil refeições que já foram fornecidas gratuitamente a famílias carenciadas, que eu lhe dizia que se de facto tivéssemos ficado só por não querer caridade e querer só a dignidade, muitos daqueles não tinham tido dignidade nenhuma, porque não tinham tido a possibilidade de ter este tipo de apoio. O que é importante é garantir a dignidade. E aqui não é uma questão de ter um coração melhor ou pior do que outros. É, mesmo numa lógica economicista, se quiserem mesmo numa lógica até materialista, dizer-vos o seguinte: o Estado, quando não garante a dignidade dos seus cidadãos, arrisca a ter que os apoiar até ao final da vida. Se lhes garantir a dignidade, tem uma fortíssima probabilidade de que, em qualquer momento, consegue sair dessa dificuldade e poupar muito dinheiro ao próprio Estado, mesmo que não seja por outras razões de outra ordem, que obviamente são primeiríssima linha. Estas seriam aquelas que me pareciam ser as mais importantes. E por isso também considero que temos o dever moral de encontrar uma solução no seio da nossa família maior, que é a comunidade. O relacionamento da comunidade em geral com as próprias famílias e com a família, a meu ver, é absolutamente fundamental. Fiz, portanto, ao longo desta minha intervenção, que já vai longa, uma defesa da família, qualquer que seja a sua forma. Tenho a certeza que nenhuma sociedade harmoniosa subsistirá sem harmonia nas famílias e nos indivíduos. É por isso que o Estado deve ser muito cuidadoso quando toma decisões que arrombam essa cidadela, essa cidadania que é a própria família. Como disse atrás, não devemos ter medo de ser julgados quando falamos da família. O que não podemos, como cidadãos, com responsabilidade, é julgar politicamente as famílias. A todos aqueles que estão agarrados ao poder infalível da razão e às suas ideias,
mesmo que não haja uma sociedade para as aplicar, deixo-lhes uma frase do Papa Francisco, dita no fecho do Sínodo da Família. Uma fé que não consegue alicerçar-se na vida concreta das pessoas permanece árida e, ao invés de um oásis, cria desertos. Eu diria que não é, substituiria a palavra fé pela palavra política. Uma política que não consegue alicerçar-se na vida concreta das pessoas permanece árida e, ao invés de um oásis, cria desertos. E, por isso, é talvez a prova provada de que eu também não acredito que se possa haver cidades sem fé. Porque a política também decorre de ter cada um assumir a sua própria fé e de a formar nos termos da cidadania. E por isso o desejo que deixo aqui é que, por entre os desertos criados pela acrimónia e não obstante as nossas diferenças, não nos falte forças para juntos cuidarmos, promovermos e protegermos as nossas famílias. As gerações que são, ao fim e ao cabo, as gerações sempre dos nossos amanhãs. E muito obrigado pela vossa atenção e a minha desculpa pelo abuso. Claro que não foi abuso nenhum, ouvimos-lo com todo o gosto nesta reflexão tão interessante e que levantou tantos problemas. Tenho a alegria, enfim, enquanto munícipe de Lisboa também, de anunciar que se juntou a nós o vereador João Afonso, na impossibilidade do Sr. Presidente da Câmara estar presente. Mas, entretanto, enfim, em punição do atraso, vai esperar mais um bocadinho, se estiver de acordo, e o Dr. Hernani Dias, que vem de longe, vem daquela magnífica cidade de Bragança que eu adoro e que tem laços tão estreitos com a nossa faculdade, dar-nos a perspectiva dele de uma Câmara que tem uma problemática de alguma forma diferente destas que estão na periferia de grandes cidades. Fazia força, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar o professor Paz Ferreira, dizer que é uma satisfação encontrá-lo novamente aqui, como tive a oportunidade de conhecer em Bragança, no âmbito dos cursos que foram lecionados naquela cidade, pela Faculdade de Direito, com quem mantemos, de facto, uma estreita relação. Cumprimento também os meus colegas, neste caso, da Amadora, aqui de Cascais, e também o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Queria cumprimentar de forma particular o professor Vera Cruz, que não está. Mas queria dizer que, de qualquer forma, mesmo ele não estando, que queria agradecer o convite para estar presente aqui hoje nesta sessão. O professor Vera Cruz, que é uma pessoa muito próxima de Bragança também, e, por falar em pessoas próximas de Bragança, queria cumprimentar o meu conterrâneo, o Sr. Comandante José Manuel Chiote, que se encontra aqui também, um cidadão sempre muito empenhado naquilo que tem a ver com os interesses da nossa cidade. A doutora Maria da Graça também queria cumprimentar, já por ser conterrânea, porque a doutora Teresa da Costa Macedo cumprimento de forma particular também pelo convite e por me dar o gosto de estar aqui também nesta sessão. Eu não vou fazer aqui grandes considerações teóricas sobre a família, mas, como compreendem, Bragança, sendo um concelho relativamente periférico, se olharmos ao contexto nacional, mas muito central se olharmos ao contexto ibérico e europeu, tem especificidades que outros territórios não têm, nomeadamente aqueles que são liderados pelas pessoas que me antecederam agora nesta sessão. Eu queria dizer que eu corroboro inteiramente aquilo que aqui foi dito já pelos meus colegas. No entanto, eu gostaria de deixar aqui uma breve nota, não daquilo que deveria ser feito, mas daquilo que o município de Bragança já faz, no sentido de defender a família, no sentido de apostar naquilo que é a chamada coesão social. Efetivamente, cada vez mais temos a preocupação de olhar para os valores da família, temos a preocupação de olhar para os mais desfavorecidos e temos, efetivamente, que construir um concelho que seja amigo das famílias, que consiga ser um processo inclusivo em que todos têm direitos e oportunidades idênticas. Em Bragança, nesta dinâmica de uma cidade do interior, que eu há bocadinho gostaria agora aqui de contrapor já com aquilo que aqui foi dito, um concelho de 24 km², Bragança tem 1.174 km². É o quarto maior concelho em área geográfica do país,
tem 35.341 habitantes, segundo os censos de 2011, o que faz com que tenhamos uma densidade populacional de 29 habitantes por quilómetro quadrado. Temos de estradas municipais mais de 300 quilómetros, temos 114 aldeias para onde temos de estar permanentemente a olhar para tentar perceber quais são as necessidades e temos, obviamente, como compreendem todos e sabem, algumas dificuldades naquilo que tem a ver até com os próprios rendimentos das famílias que fazem parte do Concelho de Bragança. Isto para vos dizer que é muito mais complicado, que é muito mais difícil gerir um concelho com esta dispersão tão grande como é o de Bragança, comparativamente com um concelho que, com 24 km², é fácil fazermos uma rede de saneamento básico e respondermos a 4 ou 5 mil pessoas, enquanto que nós fazemos uma rede de saneamento básico e respondemos a 20 ou 30. Portanto, as dificuldades residem também aqui nestas particularidades. Bom, mas dizia eu que Bragança tem vindo, de facto, a implementar uma série de medidas no sentido de responder afirmativamente àquilo que é a coesão social e de responder também aos anseios e às necessidades das famílias brigantinas. Seja a nível económico, seja a nível fiscal, a nível social, a nível da educação. Eu não vou referir-me a cada uma digamos, em concreto, mas vou dar um apanhado daquilo que efetivamente temos vindo a implementar no sentido de conseguir atingir estes objetivos. Vou dar exemplos concretos. Bragança, neste momento, nós temos uma política de apoio aos alunos do primeiro ciclo, nomeadamente às famílias carenciadas que se inserem no escalão 1 e no escalão 2 do abono de família, sendo que às primeiras atribuímos 100% dos manuais escolares, financiamos todo o transporte escolar, financiamos a parte da alimentação por completo e temos também ainda o prolongamento escolar, seja durante o período da manhã ou durante o período da tarde, que de facto é necessário garantir. Aos alunos posicionados no escalão 2, atribuímos 50% desta verba. E, curiosamente, para o ano 2015, ano letivo 2015-2016, tomámos uma medida nova que foi chegar aos alunos do escalão 3 e a esses, que são cerca de 90%, já conseguimos até ao escalão 3 abranger cerca de 90% de todos os alunos que frequentam o primeiro ciclo de ensino básico, dar um desconto ou atribuir um desconto de 25% em tudo aquilo que é atribuído aos outros colegas. Neste caso concreto, estamos a falar de investimento do município de Bragança de mais de 800 mil euros só nesta área. Portanto, é um valor considerável, tendo em conta o orçamento relativamente baixo do município como é o de Bragança, de cerca de 38 milhões de euros, comparativamente com os meus colegas aqui ao lado, será seguramente uma gota d'água. De qualquer forma, mesmo assim, ao nível da reabilitação social também, temos bairros sociais e temos muitas famílias carenciadas, como compreendem, sendo que Bragança e os distritos do interior, todos eles, acabam por ter dos mais baixos rendimentos per capita do país, mesmo ao nível das pensões que são oferidas pelos pensionistas, normalmente pensionistas do regime geral, que recebem, como sabemos, pensões muito baixas. Pena é que os aumentos têm vindo a ser tão propalados, sejam tão baixos, mas aguardemos que, noutra altura, consigamos ter aumentos muito maiores para estas pessoas. De qualquer forma, dizia eu, mesmo ao nível dos bairros sociais, temos algumas medidas de apoio. Ainda agora, brevemente, temos, para visto do Tribunal de Contas, um processo de reabilitação de um bairro social que custará 1,05 milhões de euros para conseguirmos instalar com melhores condições, ao nível da eficiência energética, cerca de 137 famílias que habitam nesse bairro. Também, no âmbito dessas situações, estamos na zona histórica da cidade, estamos a promover a reabilitação de imóveis, tudo às expensas do município, para conseguirmos instalar famílias jovens, muitas delas desempregadas, e outras famílias que, não estando desempregadas, têm muita dificuldade em entrar no mercado de arrendamento normal e, portanto, por essa via,
não conseguiriam nunca ter a capacidade de fazer face às despesas do seu dia-a-dia. Também temos uma medida extremamente importante, que é a redução de 70% para as famílias mais carenciadas na fatura de água, de resíduos sólidos e também de saneamento. Portanto, famílias com mais problemas a nível financeiro têm um desconto de 70% na fatura mensal da água. Temos vindo também, como outros municípios, felizmente, a reduzir a taxa do IMI para as famílias, neste caso concreto, para além da taxa estar praticamente no valor mínimo. Este ano ainda optámos por atribuir aquele desconto possível dos 15% e 20% para famílias com 2 e 3 ou mais dependentes, respectivamente. Temos também uma política de apoio às famílias numerosas, através dos consumos de água, nomeadamente através dos consumos de água, para além daquilo que tem a ver com a facilidade no transporte dentro da própria cidade, o acesso aos equipamentos municipais, como sejam os equipamentos culturais, equipamentos esportivos ou outros, que toda a gente pode ter acesso. Também temos muitas medidas de inclusão das próprias pessoas, nomeadamente de famílias e algumas delas carenciadas também, através da realização de várias ações que vamos concretizando ao longo do ano e, neste caso particular, promovendo também a inclusão de famílias estrangeiras, através de encontros periódicos que são organizados no sentido de se chamar também as famílias estrangeiras à sua integração plena na comunidade brigantina. É sabido também que os brigantinos têm esta capacidade fantástica de bem receber, pelo menos na nossa terra, e que essa particularidade também é muito apreciada por quem nos visita e, obviamente, que mesmo as famílias estrangeiras, sejam aquelas que vêm trabalhar para o território, sejam alunos que vêm estudar para o nosso território, e já agora aproveito para vos dizer que Bragança, o Instituto Politécnico, é o instituto que, a nível nacional, tem maior percentagem de alunos estrangeiros a estudar no território, portanto, que é, de facto, um exemplo a nível nacional e que tem servido também para captar pessoas para o nosso território, nomeadamente transmontano. Temos ainda medidas muito concretas e muito particulares que ajustamos com as próprias juntas de freguesia e uniões de freguesias, no sentido de podermos reabilitar habitações no meio rural, com vista ao realojamento de pessoas que não têm essa possibilidade. Quando falo em pessoas, falo em famílias, obviamente, em muitos casos que não têm essa capacidade financeira para satisfazer essa necessidade, e o próprio município, em articulação com as juntas de freguesia, faz esse trabalho diretamente. Também, ao nível, posso dizer-vos, por exemplo, ao nível do tarifário da água, o ano passado abrangemos 105 famílias naquela situação que eu vos referi, de poder ter um desconto de 70% na fatura de água. Também ao nível daquilo que tem a ver com a própria participação do município em iniciativas que não são diretamente promovidas por nós, mas nas quais colaboramos de forma direta, posso dizer-vos, por exemplo, que naquilo que tem a ver com a parte de saúde, com a Unidade Local de Saúde, criámos, o ano passado, assinámos um protocolo no sentido de proporcionar cuidados paliativos no meio rural. Há uma equipa multidisciplinar que foi criada especificamente para este efeito e que faz com que as famílias também fiquem mais aliviadas, proporcionando-lhes a visita de uma equipa multidisciplinar que vai diretamente ao meio rural tratar as pessoas que necessitam, obviamente, desses cuidados, fazendo com que as famílias com menos recursos possam ter mais disponibilidade para aquilo que verdadeiramente necessitam. Há bocadinho ouvi falar aqui sobre a questão do transporte. Permitam-me que vos diga o seguinte: em Bragança, nesta dispersão toda, portanto, com estes quilómetros todos quadrados que o próprio território tem, é extremamente complexo nós conseguirmos gerir a questão dos transportes. Mas, mesmo assim, o próprio município faz o transporte diário e a todos os cidadãos que o pretendam, desde o meio rural para a cidade.
Portanto, temos autocarros, temos 24 autocarros, é uma frota de 24 autocarros, que temos para conseguirmos transportar todas estas pessoas e irem à cidade, fazerem aquilo que têm, tratar os seus assuntos na cidade. Estamos neste momento a estudar um novo sistema, que também já foi pensado noutros territórios, que é o sistema de transporte a pedido, no sentido de as pessoas se poderem, no momento em que necessitam do transporte, fazerem inscrição para se poderem fazer transportar. E o próprio município garantirá esse transporte, desde que comunicado atempadamente. Há bocadinho eu referia a redução da taxa de IMI, referia a parte que tem a ver com a área da saúde, e na área da saúde também posso adiantar-vos que uma unidade de cuidados continuados que foi construída o ano passado pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança, a Câmara Municipal colaborou em 700 mil euros, com 700 mil euros. Portanto, significa que estamos também por esta via a ajudar as nossas famílias que têm problemas com os seus idosos, com as pessoas que estão em situações de dependência e que, neste caso particular, conseguem tê-los no seu próprio território, na sua própria cidade e podem perfeitamente não ter esse encargo dentro da sua própria habitação, mas poderem fazer com que, durante o dia, por exemplo, possam visitar os seus familiares porque estão, de facto, devidamente acompanhados e devidamente tratados. Também ao nível daquilo que tem a ver com a definição das próprias políticas a nível municipal, o ano passado já implementámos o orçamento participativo na própria cidade e isso faz com que as próprias famílias tenham a capacidade de definir uma pequena parte do orçamento e dizerem na atividade ou obra ou aquilo que entenderem, onde pretendem ver aquele dinheiro aplicado. Efetivamente, temos uma duplicação ou um duplo sentido em que criámos um orçamento geral e criámos um orçamento jovem. E há um deles em que apenas os jovens podem opinar e podem votar, e há um outro que fica para a comunidade em geral. E, de facto, têm surgido ideias muito interessantes. Aquilo que verdadeiramente responde às necessidades da população e que são, entretanto, depois concretizadas com a obrigação da nossa parte, obviamente, senão também não estaríamos a assumir esse compromisso, de realizar estas obras ou estas atividades que são definidas pelos próprios municípios. Sabendo que este é um assunto extremamente complexo, aquele que tem a ver com a família e com aquilo que são as necessidades das famílias, e estando nós numa região periférica, agora chamadas regiões de baixa densidade populacional, porque são efetivamente, houve uma altura em que estávamos classificados como interior, zona de interior, agora é um nome ligeiramente mais pomposo, mas que só está pomposo na forma, tudo o resto mantém-se na mesma, e eu, obviamente que sobre essa matéria não iria tecer aqui comentários, mas de facto nós sentimos que há diferenças naquilo que tem a ver com o tratamento dos próprios territórios. E efetivamente, sucessivamente, os governos não têm percebido esta diferença de oportunidades que existe nas zonas do litoral. Eu peço desculpa aos meus colegas aqui presentes, não tenho nada contra os senhores, como compreendem, mas tenho que, de facto, dizer que, efetivamente, tem havido essa, ou melhor, não tem havido essa preocupação de atender àquilo que são as especificidades dos territórios do interior / baixa densidade e que não tem produzido efeito absolutamente nenhum naquilo que tem a ver com a implementação de políticas de desenvolvimento e de coesão territorial que, infelizmente, se têm mantido afastadas do todo nacional. Não queria também sobre esta matéria estar a refletir muito, porque é sempre um assunto muito complexo, mas queria, mais uma vez, agora reiterar os agradecimentos ao professor Vera Cruz, que já se encontra na sala, e agradecer-lhe o facto de me ter convidado, de nos dar a oportunidade de, uma zona periférica, ter tido a oportunidade de falar 2 vezes hoje em Lisboa. Porque esteve cá de manhã o Bispo de Bragança, a Sua Excelência Reverendíssima Dom José Cordeiro, e hoje o Presidente da Câmara, portanto, estamos de parabéns, conseguimos vir a Lisboa, 2 personalidades, 2 entidades, falar sobre aquilo que nos afeta, o que é verdadeiramente notável. Sr. Professor, muito obrigado e obrigado a todos pela atenção.
Doutora Hernani Dias, como sabe, esta casa é vossa, é de Bragança, e muito obrigado por este depoimento tão interessante, trazendo outra realidade. Eu gostava de dizer que fui beneficiário da forma principesca como Bragança recebe os visitantes e pude testemunhar todo o esforço de inclusão que o Sr. Presidente referia. E, portanto, enfim, muito obrigado por esta exposição. E agora, Sr. Vereador, vamos à nossa cidade, que são todas minhas no coração, mas, enfim, de residência. Caro professor Eduardo Passos Ferreira, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite à doutora Teresa Costa Macedo e ao professor Vera Cruz, que aqui nos recebe, esta faculdade. Agradecer a todas as instituições e organizações que participam na organização deste evento e a todos que têm participado neste debate ao longo do dia. E que eu queria dizer, por começar a dizer, não sei se o conceito de família que nós queremos abranger na cidade de Lisboa está no âmago deste debate e da família no sentido católico. Nós, na verdade, queremos respeitar no sentido da lei portuguesa e, portanto, estamos aqui nesta Casa de Leis. Mas, acima de tudo, nós queremos tentar apoiar na cidade de Lisboa o sentido lato do que é a família. E se pensarmos em absoluto, todas as pessoas são em si mesmo uma família, um conjunto que se vai agregando nas suas dimensões de afetos e de laços legais que se constroem, e isso é a família. E se pensarmos desse ponto de vista, na verdade, os senhores Presidentes de Câmara, que eu agora cumprimento, colegas nesta mesa, no fundo trabalhamos para as famílias. Porque as câmaras municipais, as autarquias e os eleitos trabalham para as pessoas e para as famílias. E se pensarmos nesse sentido, todas as decisões que vamos tomando, revendo-se uns mais, outros menos, dirigem-se aos nossos concidadãos. E, portanto, quando começamos a fazer esta leitura do que é a nossa atividade e que são os nossos programas, podemos colocar tudo ou não colocar nada, porque todas as nossas atividades têm esse fim, a servir as pessoas. O programa da cidade de Lisboa, deste mandato, tem como 3 grandes objetivos: o mais pessoas, mais emprego e melhor cidade. Eu diria que Lisboa tem o problema da concentração, tem o problema que partilho aqui com os nossos colegas, com os meus colegas da área metropolitana de Lisboa, que é muitos dos seus concidadãos virem trabalhar para a cidade de Lisboa e, por vezes, não sabemos se os nossos programas, quem estão a apoiar, se são os nossos residentes, votantes, se são os do concelho ao lado, e, portanto, temos o problema da gestão autárquica, estabelecer uma retícula, uma divisão entre concelhos que, não tendo uma política regional, a área metropolitana de Lisboa tenta criar os equilíbrios através dos programas comunitários. E aí, diria, ao contrário do nosso colega de Bragança, nós não temos os fundos comunitários a que ele tem acesso, porque estamos numa área de convergência e, portanto, temos essas dificuldades, ou seja, temos a população, mas não temos o dinheiro, ele tem a possibilidade do dinheiro, mas não tem a população. E é aí sim que vivemos estes desequilíbrios do nosso país. Mas, enfim, nós tentamos fazer é conjugar um conjunto de programas e de interesses que dê resposta à população. E eu aqui queria tentar selecionar ou identificar aqueles que são mais especificamente orientados para as famílias. E, de facto, temos desde logo a política fiscal, não é? Ou seja, o IRS que é devolvido às famílias, que este ano estimamos em cerca de 30 milhões de euros que vão ser devolvidos à família, em que toda aquela parte que devia, o que é possível devolver, nós devolvemos às famílias, a redução no IMI, que é ao limite máximo que é possível a autarquia decidir e que nós estimamos em cerca de 77 milhões de euros, e aí temos ainda o IMI familiar que acompanha uma redução proporcional à dimensão do agregado familiar ao número de dependentes. E é uma verba avultada que muitas vezes as pessoas não se apercebem desse valor, mas que poderia ser um forte contributo para outros programas. Ou seja, é uma dedução que beneficia diretamente as famílias e que muitas vezes fazemos o debate sobre se seria melhor a coleta para investimento para uma outra redistribuição
ou desta forma relativamente ou investido de outra forma. Acho que todas estas opções vêm do contexto do que é necessário. Não sei se há uma opção correta ou uma opção errada. Num contexto em que houve um agravamento fiscal nos últimos anos sobre as famílias, foi esta a opção que foi tomada. Numa situação de exceção, uma situação que se pretende e se acredita que será normalizada, talvez seja mais benéfico uma maior coleta, um investimento em programas que apoiem as famílias mais carenciadas. É uma dúvida que se coloca em toma de decisões. Obviamente, a habitação é outro dos grandes programas para uma cidade de Lisboa, que tem cerca de 26 mil fogos de gestão municipal. Tem um programa municipal de apoio ao arrendamento, ou seja, que apoia conforme os rendimentos para aquelas famílias que já não têm resposta dentro dos programas de renda social, e, portanto, mas também não têm rendimentos. E em Lisboa vivemos esse problema de quem tem um rendimento mínimo, um salário mínimo, ou a dita classe média. Já tivemos esta discussão há poucas semanas sobre o que é a classe média, o que não é a classe média, mas efetivamente aquela classe média que tem um rendimento de entre os 1.000 e os 2.000 euros por mês, com filhos, não tem possibilidade de ter quase habitação em Lisboa. E, portanto, foram criados dois programas, um de apoio ao arrendamento, ou seja, em que se apoia diretamente as famílias para complementar o valor de arrendamento, e estamos a desenvolver um grande programa de habitação, que é um programa de renda convencionada. Não é um programa de renda social, de habitação social, mas é um programa feito em parceria que permita renda a custos controlados. Na verdade, como foi desenvolvido, quer o bairro de Alvalade, quer o bairro dos Olivais. E esse é talvez o maior programa de apoio à família no âmbito da habitação. Poderia acrescentar também no âmbito da habitação um programa que tem o seu projeto piloto, iniciou este ano, que é o programa das residências assistidas. Ou seja, é verdade que numa cidade que tem cerca de 25% da sua população com mais de 65 anos, é também que muitas das habitações em que essas pessoas habitam não estão adaptadas a uma melhor qualidade de vida. E muitas vezes as casas são excessivamente grandes, são inacessíveis, mas também não há uma alternativa de habitação. Não é possível deslocar, porque as casas ou são alugadas com uma renda extremamente baixa e que não é possível alugar uma casa nova nas mesmas condições, ou porque não conseguem pôr a sua casa no mercado de habitação e fazer o processo de mudança. O programa das residências assistidas são fogos adaptados, de pequena dimensão, quarto, sala e cozinha, que permite que as pessoas se desloquem para esses fogos, depois tomando as opções que forem necessárias à vida. Estamos numa fase piloto, é verdade, mas esperemos que também este processo de residência assistida, e se formos ver em Barcelona, já foram criadas cerca de 8 mil fogos com estas características, e talvez em Lisboa faça sentido pensar na habitação municipal também neste sentido, porque de facto também a curva demográfica da nossa habitação, da nossa população, terá estes patamares de desequilíbrio do envelhecimento até 2050. E, portanto, necessariamente, estes fogos são necessários. E depois, se pensarmos, também somos a maior cidade universitária do país, com cerca de 100 mil estudantes, e, portanto, fogos de dimensão T1 serão sempre necessários. Um outro programa que nós temos, implementado na cidade de Lisboa, são o Fundo de Emergência Social, para as famílias e para as IPSS. São dois programas que surgem numa situação de emergência, ou seja, de carência e de crise. Foram aprovados por unanimidade há cerca de 4 anos, por proposta do PSD, e, no fundo, o apoio social, o programa destinado às famílias é um programa de emergência efetiva, ou seja, uma carência que seja detectada a nível local pelas juntas de freguesia. Lisboa também tem esta característica que eu creio que é importante falar nela, com o processo de reorganização administrativa, as juntas de freguesia de Lisboa diminuíram, mas ganharam um conjunto de competências que não tinham antes, ganharam um orçamento que não tinham antes, ganharam um corpo técnico que lhes permite assegurar assistência social efetiva, conhecimento na prática do que são as carências familiares e como é que se pode intervir, utilizando os vários programas, sejam das próprias juntas, sejam da Câmara Municipal. E este programa do Fundo de Emergência Social das Famílias permitiu, através das juntas, apoiar situações de extrema carência.
seja de rendas em incumprimento, seja de pagamento, fazer balanço, no fundo, equilíbrios no pagamento a contas, seja dos consumos básicos de eletricidade, gás, água, seja pagamento de medicamentos, bens que são, ou serviços que são necessários de assegurar para as mínimas condições de vida. O Fundo de Emergência Social para as instituições particulares de solidariedade social permitiu restabelecer o equilíbrio entre a procura e as capacidades das instituições, ou seja, nos últimos 4 anos, não tanto neste último ano, o ano passado, eu diria que já foi atingido um equilíbrio, mas a procura foi mais rápida que o equilíbrio com as fontes de financiamento. Ou seja, apesar de haver disponibilidade, inclusive, por parte da Segurança Social e de outras instituições, não houve o tempo necessário, a procura foi mais rápida que a resposta institucional para apoiar essas instituições. E, no fundo, o Fundo de Emergência foi uma forma operativa de apoiarmos estas instituições para elas próprias conseguirem dar resposta a quem os procurava. Os outros programas são, no fundo, os programas que nos preocupam e nos põem a funcionar para os vários escalões etários da cidade. Ou seja, se para a infância, a primeira infância, lançámos o programa de creches Beabá, é um programa de creche de construção de equipamentos que são disponibilizados em instituições de gestão, é daqueles programas que não sabemos, ou seja, se for para os números da população de Lisboa, diríamos que temos resposta, mas sabemos que se temos 500 mil pessoas, 550 mil pessoas, estatisticamente em Lisboa, temos 1 milhão de pessoas que entram na cidade de Lisboa. E com certeza quem vem trabalhar traz os seus filhos. E, portanto, temos uma sobrelotação de todas as creches, embora tenhamos o número supostamente necessário no equilíbrio entre o setor privado e público para dar respostas às necessidades existentes. E, portanto, este programa Beabá, que permitiu crescer cerca de 1000 vagas para a primeira infância e que pretendemos continuar a investir nesse programa até 2019. E os jardins de infância, as escolas, no âmbito das escolas, no aniversário dos 100 anos da República, foi lançado o programa Escola Nova, que continua em desenvolvimento, que é a recuperação de todo o parque escolar do ensino básico e jardins de infância. Foi lançado o Passaporte Escolar, que é um programa de capacitação, de disponibilização de transporte e programas complementares ao ensino, e depois todos os programas de apoio que permitem que todos tenham realmente as mesmas condições em termos de educação, em termos de alimentação, em termos de programas complementares ao ensino. Algo que nos preocupa de sobremaneira é o trabalho das Comissões de Proteção a Crianças e Jovens em Lisboa. Trabalho que é complementado por um outro equipamento, que é o Espaço a Brincar, que é um espaço de formação para os direitos da criança, destinado a crianças, a educadores, às instituições, aos pais e família que fazem programas de educação para os encarregados de educação na parentalidade. As CPCJs em Lisboa temos esta particularidade de termos 4, cada uma delas com a sua própria autonomia e que, portanto, temos feito o esforço da coordenação e de ter uma capacidade de resposta em termos de cidade. E eu creio que me parava por aqui também para não vos amassar mais. Mas, acima de tudo, eu creio que temos que pensar a cidade num seu todo, ou seja, quando pensamos na mobilidade, nos transportes públicos, quando pensamos nos parques e jardins, quando pensamos em cada uma das ruas da nossa cidade e em cada uma das medidas que tomamos para gerir um território como Lisboa ou qualquer cidade, eu acho que qualquer autarca pensa nas pessoas e pensa nas famílias. Muito obrigado.